Olá, seja bem-vindo ao E2. O magazine da Escola Superior de Comunicação Social está de volta à tua companhia. E com muitas novidades preparadas especialmente para ti. O repórter E2 mostra-te a exposição de Andy Warhol e Pietro Psaia. O Sem Fronteiras leva-te a Budapeste, na Hungria. O E2 Pro esteve à conversa com o diretor de programas da RTP. E o Panorâmica recebe a convidada Maria Botelho Muniz. O movimento Pop Art chegou ao Centro Colombo com uma exposição de Andy Warhol e Pietro Psaia. Reúne uma seleção de obras originais com retratos de Marilyn Monroe ou Mick Jagger. Ficaste curioso? Fica para ver. Já alguma vez pensaste em ver ao vivo a famosa Campbell Soup ou os retratos de Marilyn Monroe ou Mick Jagger? O Repórter E2 mostra-te como podes ver peças originais de Andy Warhol em exposição no Colombo. A arte chegou ao Colombo. Esta é uma exposição que já vai na terceira edição e desta vez a escolhida foi mesmo a Pop Art. Aqui podes ficar a conhecer mais sobre o movimento revolucionário da década de 60. Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo, conta-nos como surgiu este projeto. O projeto Andy Warhol surge no âmbito de um projeto mais abrangente que o Centro Colombo desenvolve desde 2011 e, portanto, chegamos à terceira fase desse projeto, a Arte Chegou ao Colombo. Este ano pretendemos aportar uma outra perspectiva da arte, através ou pela mão do Andy Warhol, que é um ícone da arte dos anos 60. Desde o primeiro ano que a adesão do público é muito positiva, recebemos vários comentários escritos dos clientes, portanto aquela propensão que normalmente os visitantes têm no sentido de nos ajudar a melhorar, revelou-se de uma forma surpreendente com comentários positivos à arte, o que foi extremamente gratificante para toda a equipe que se dedicou a este projeto. Este ano o número de visitas está a superar as nossas expectativas, porque está a duplicar os valores das edições anteriores. As obras de arte vão estar em exposição numa estrutura desenvolvida pelo ateliê de arquitetura Like Architects. O objetivo é recriar um ambiente tanto pop como industrial através da utilização de materiais invulgares construídos com latas metálicas. Diogo Aguiar mostra-nos como está organizada a exposição. Portanto, a exposição organiza-se através de 4 salas. Estas 4 salas comunicam entre si, mas conseguimos ter uma temática dentro de cada um dos espaços. Portanto, houve uma organização em parceria com a curadoria da própria exposição e, portanto, integramos em cada um dos espaços os quadros que o curador achava serem os mais indicados para estarem em conjunto na mesma sala. E assim construir uma narrativa que vai explicando o próprio imaginário do artista e o desenvolvimento da sua obra. O desafio aqui foi então como fazer estas paredes através de latas e, portanto, tivemos em oficina vários protótipos onde fomos testando não só a estabilidade, mas também os efeitos estéticos em termos de textura, em termos de espacialidade, para conseguirmos confinar os espaços com esta plasticidade, com esta estética que podemos presenciar aqui, portanto, que é muito diferente. Estamos a falar de um museu que expõe obras de uma forma radicalmente diferente aos museus convencionais, mas que ainda assim está em plena harmonia com a obra do artista que está a ser exposto. Quando nos fizeram a proposta de desenharmos este espaço, portanto um museu temporário do Andy Warhol num centro comercial, ficamos logo muito satisfeitos porque era um desafio que à partida era muito estimulante. Sabíamos que iríamos encontrar várias questões, como por exemplo de que forma garantir um espaço íntimo, um espaço fechado, mas ao mesmo tempo garantir alguma visibilidade para o exterior e, portanto, a ideia da cobertura não aparece por acaso, é uma cobertura que é transparente para que o museu possa ser visível desde as galerias superiores do centro comercial, mas ao mesmo tempo garantir uma luminosidade que é constante e, portanto, que vive um pouco da sua integração no espaço. Depois, obviamente, que o recurso é esta plasticidade conseguida através das latas cria uma estética que é invulgar e que, portanto, por si só é capaz de atrair as pessoas que circulam à volta da praça principal do Colombo e, portanto, garantir logo alguma visibilidade deste espaço. O movimento Pop Art inspirou-se na cultura de massas e o objetivo era revolucionar a arte através da utilização de cores cêntricas e objetos de diversas formas.
Andy Warhol é considerado o pai da pop art e, por isso, vais poder ver algumas das suas obras mais icónicas. Esta é uma iniciativa que vai estar na Praça Central do Centro Comercial Colombo até ao dia 11 de julho. Não percas esta oportunidade única de ver ao vivo obras de grande valor e fazer workshops, tudo gratuitamente. Viaja agora até Budapeste, capital da Hungria. A Nicole Paz vai mostrar-te a cidade que a acolheu durante o tempo que esteve de Erasmus. A experiência de viver num país diferente não é só viver num país diferente, é quase como se fosse viver num mundo diferente, porque tudo é novo, tudo é diferente para nós, não estamos habituados a nada, ou seja, é quase como mudar de vida, ser outra pessoa, conhecer gente de todo o mundo. Eu conheci pessoas fantásticas que não iria conhecer de qualquer outra forma. É praticamente quase um sonho tornado realidade. A diferença que eu senti entre Portugal e a Hungria foi principalmente as pessoas. Enquanto as pessoas cá de Portugal são muito mais sorridentes, muito mais abertas, as ruas de Portugal estão sempre cheias de animação, de pessoas a dançar, a cantar, na Hungria é totalmente diferente. As pessoas são muito mais fechadas, muito mais sisudas. Nas ruas não há nenhum tipo de animação, só pessoas a andar. E depois também na própria gastronomia, os pratos húngaros são muito, muito pesados. Aquilo é sopa, por exemplo, o goulash, que é um prato típico da Hungria, é molho de carne, com pedaços de carne, isto é a sopa deles. E basicamente aquilo baseia-se tudo em porco ou em vaca, ou seja, para quem é vegetariano não é o melhor caminho a seguir. Em relação à cidade em si, de Budapeste, a arquitetura era muito diferente e a própria disposição dos monumentos, das ruas, etc. Enquanto aqui em Lisboa as coisas estão todas muito perto umas das outras, os monumentos todos, as partes importantes da cidade estão todas muito próximas. Em Budapeste é totalmente diferente. Tem, para já, a própria cidade está separada entre Buda e Peste, daí a cidade se chamar Budapeste. E há imensas coisas que estão no lado de Buda, outras imensas coisas que estão no lado de Peste. Nunca há é difícil encontrar um centro da cidade. E as próprias casas e edifícios são todas com um estilo muito mais neoclássico. São muito mais... têm um certo charme, um charme diferente de, por exemplo, Lisboa. Em relação ao ensino, eu achei que na Hungria era tudo muito fácil. Eu estava numa faculdade que lá era privada e os professores ajudavam muito, não só os alunos de Erasmus, porque às vezes as pessoas pensam que é isso que acontece, mas todos os alunos. Era mesmo muito fácil. Aliás, Budapeste é conhecida pela cidade dos dentistas e médicos, porque quem não consegue tirar um curso noutro país, no seu país de origem, ou onde o ensino é mais complicado, vão para Budapeste ou para a Hungria, onde o ensino lá é muito mais facilitado, principalmente nessas áreas. Enquanto estive em Erasmus, eu estava na cidade de Budapeste. Não visitei assim tantas cidades na Hungria, visitei Debrecen, visitei Pest e depois aventurei mais pelos países que estavam à volta da Hungria, porque foi a razão principal pela qual eu escolhi a Hungria, por estar no centro de tudo, no centro da Europa, ou seja, todo um vasto número de países para visitar. Eu estive em Praga, estive na Polónia, em Cracóvia, estive na Sérvia, fui também à Áustria. Para mim, Erasmus é mudar de vida.
O E2 Pro esteve à conversa com o diretor de programas da RTP, Hugo Andrade. Ora vê. Hugo Andrade é o atual diretor de programas da RTP. Em tempos de maiores dificuldades financeiras, explica o que é preciso para se exercer a sua profissão numa estação de prestígio como é a RTP. Boa noite, o meu nome é Hugo Andrade e sou o diretor de programas da RTP. Comecei a trabalhar no grupo RTP e não na RTP, eu trabalhava na Rádio e Televisão Comercial, creio que em 1986. Portanto, 26 anos, mais coisa, menos coisa. O meu percurso começou por ser na área da edição. Eu fiz edição de vídeo durante alguns anos. Depois a RTP pediu-me para eu vir trabalhar na área de autopromoção, portanto fazer os spots dos programas, etc. Mais ou menos em 89, com mais coisa, menos coisa. Fiquei na RTP como uma espécie de diretor criativo dessa área até 92. E em 92 experimentei uma nova experiência. Tive 2 anos na TVI como diretor de imagem e diretor criativo na área de imagem e autopromoção. Entrei para a TVI 6 meses antes da TVI começar e saí 1 ano e meio depois da TVI estar no ar. Foi uma experiência também muito interessante e que contribuiu muito para aquilo que eu faço hoje em programas. Agora, o que é que faz um diretor de programas? Eu penso que a forma mais simples de explicar isto, enfim, tem aqui 2 componentes. À partida, o diretor de programas é quem desenha a estratégia de programação de um canal e depois a implementa. Desenha a estratégia, traça objetivos de audiência, de resultados comerciais, de satisfação de públicos diversos. Enfim, no serviço público nem tudo se traduz por resultados de audiência. Nós temos um contrato de concessão que nos obriga a fazer um determinado número de coisas, por exemplo, desde programas de música clássica, programas para minorias, serviços para deficientes, etc. Nós temos que cumprir uma série de coisas, não é? Portanto, traçamos a estratégia tendo em conta que temos que cumprir todas essas tarefas e depois encontramos o desenho de grelha mais adequado para essa estratégia e por aí fora. E, portanto, nós sabendo o desenho do público que está disponível a cada momento para ver televisão, temos que encontrar os melhores conteúdos. Com uma condicionante que é, temos um orçamento para fazer isto. E, portanto, este processo todo começa mais ou menos em setembro de um determinado ano. Nós sabemos qual é o orçamento do ano seguinte e com esse dinheiro e com a estratégia desenhada, vamos ver se é possível fazer 365 dias de emissões de 24 horas e que programas é que conseguimos fazer com esse dinheiro e para cumprir esses objetivos. Hugo Andrade contextualiza ainda sobre tudo aquilo que é necessário para se desempenhar a sua profissão de forma mais correta e eficiente. Eu tenho há 3 ou 4 muito simples e depois há outras mais complexas. As mais simples são perceber que nós não trabalhamos para nós trabalhamos para o público. Essa é a regra número 1 de um programador. Eu gosto disto ou eu gosto daquilo, aqui não conta para nada. Nós aqui temos que saber o que os outros gostam e perceber bem para quem trabalhamos. Essa é a regra número 1 para um diretor de programas ter alguma eficácia. Segundo, ser exigente desde o início. É muito importante, quando se desenha um formato, quando se faz um projeto, o primeiro ser o melhor de todos. Depois, terceiro, conseguir antecipar tendências de mercado. É absolutamente indispensável. E depois, a regra fundamental que eu acho que é importante nisto e em tudo é acreditarmos no que estamos a fazer e não nos desviarmos um milímetro dessa estratégia que desenhamos. Mas reconhecer quando não fazemos bem, que é uma coisa muito difícil de se fazer na minha profissão. Eu trabalho com muitos diretores de programas e raramente encontrei diretores de programas que reconheçam que tomaram uma decisão errada ou que uma opção foi a menos acertada. Portanto, há muitas ideias, há muitas opiniões, um acha uma coisa, o outro acha outra coisa, e nós temos que ter capacidade de filtrar isso tudo, perceber onde é que está aquilo que faz sentido e aquilo que faz menos sentido e não cedermos. Portanto, aqui eu diria que para se fazer este trabalho tem que se ter uma personalidade muito vincada. E para fechar, há uma coisa
enfim, que muita gente tem e que de várias áreas de trabalho, nós temos que ter um feelingzinho para fazer este trabalho. Nós temos que ter uma intuição. Este trabalho faz com muito estudo, com muito trabalho, com muito rigor, mas tem que haver aqui uma intuição de vez em quando. Tem que haver uma percepção de que podemos, para além dos estudos e tudo o resto, fazer qualquer coisa que marque a diferença. Isso, objetivamente, consegue-se com anos de experiência e muito interesse, dedicação. Não é trabalhar, é ter mais a conhecer do que a trabalhar. E isso quer dizer que, para ser um bom programador um dia, tem que ser muito exigente enquanto profissional desde o primeiro dia que se trabalha. E depois, ler muito, ouvir rádio, ouvir música, ir ao cinema, ir ao teatro, perceber as tendências, horas de YouTube. Eu passo horas, todos os dias no YouTube a ver o que é que se anda a fazer, o que é viral, o que não é viral. E, portanto, ter essa capacidade de perceber que o mundo está lá fora e, portanto, nós temos que o conhecer muito bem para depois podermos fazer um bom trabalho. Ser diretor de programas da RTP é um orgulho. Bem-vindos ao Panorâmica. A nossa convidada de hoje é Maria Botelho Muniz, uma das caras do programa Curto-Circuito na SIC Radical. Aos 18 anos, partiu para os Estados Unidos para estudar numa academia de música e arte dramática em Nova Iorque. Passados 5 anos regressou e integrou os projetos de 2 novelas nacionais, oportunidade que marcou o seu percurso na representação. Olá Maria, bem-vinda ao E2, ao Panorâmica. Obrigada pelo convite. Estados Unidos é um país onde todos queremos ir trabalhar, viver, fazer carreira, mas tu realizaste esse sonho. Era uma ambição fazer carreira no estrangeiro? Era um sonho de criança, sobretudo. Eu cresci a ver as repetições da série Fame. Eu sinto que estou sempre a contar esta história, mas é mesmo verdade. Eu cresci a ver aqueles alunos naquela escola maluca onde toda a gente cantava e dançava. E desde muito pequenina que tinha esse objetivo de andar numa escola parecida e tinha que ser em Nova Iorque. E fiz muita pesquisa e lá fui eu, à aventura, e concretizei um sonho mesmo. Quando voltaste, integraste o T2 para 3, a primeira série com formato exclusivo online, e também depois integraste 2 projetos de televisão em 2 novelas nacionais. Parecia que o teu percurso estava traçado como atriz no pequeno ecrã, mas depois surpreendeste-nos a todos com uma participação no casting do Curto-Circuito, foste uma das vencedoras. Como é que foi passar de atriz para apresentadora? Olha, acho que surpreendi não só as pessoas que estavam habituadas a ver-me como atriz, como me surpreendi a mim própria, porque nunca foi uma coisa que eu ambicionasse fazer, nem pouco mais ou menos. Eu sempre quis ser atriz, sempre quis representar. E aquilo que me fascinava em ser atriz era que podia ser pessoas diferentes. E achava que um apresentador tinha sempre que ser ele próprio e tem de ser mais verdadeiro, por assim dizer, tem de dar a sua própria opinião e falar na primeira pessoa. Isso era uma coisa que me assustava um bocado. Mas fui parar à apresentação por pura necessidade. Crise, desemprego, não está fácil para as pessoas que trabalham em televisão. Há poucas oportunidades. Poucas oportunidades, poucos projetos. Muita concorrência, poucas oportunidades. Muita concorrência. Depois, se querem apostar em caras, provavelmente apostam naquelas que são mais seguras, que o público já mostrou ter uma empatia. E eu estava ali a ficar um bocadinho perdida e um bocadinho para trás. E não queria ficar sentada em casa sem fazer nada. E um dia vi o anúncio para o casting do Curto-Circuito e disse, olha... E aproveitaste? Vou entrar, mas vou entrar para mostrar que estou sem trabalho. Eu fui para o casting para que me pudessem ver e que se pudessem lembrar de mim, o que é que ela está aqui a fazer? Bora pôr esta miúda a trabalhar. Mas não para ganhar o programa, nem pouco mais ou menos. Dentro da apresentação, o programa tem várias rubricas, todas diferentes. Inclinas-te para alguma área dentro da apresentação específica? Olha, eu gosto de várias coisas dentro da apresentação, mas aquilo que eu gosto mais de fazer durante o programa é a interação com o público. Eu acho que nós somos uns privilegiados no Curto-Circuito porque nem todos os programas que são feitos em direto, ou praticamente nenhuns, têm contacto direto com o público. E nós fomos dos primeiros programas, se não o primeiro programa em televisão, cá em Portugal, a fazer chamadas por Skype para espectadores, por exemplo. Nunca tinha sido experimentado. E isso a mim dá-me um gozo enorme. Falar com as pessoas que nesse momento estão à frente da televisão a ver-nos é mesmo brutal. Depois havia uma coisa que me assustava muito, que eram as entrevistas. Eu não estava habituada a entrevistar, estava habituada a ser entrevistada.
E aquela coisa de estudar sobre alguém e tentar encaixar perguntas que fizessem sentido e que fizessem uma conversa fluir, para mim ao início era uma coisa um bocadinho estranha. Mas aprendi a gostar mesmo muito e hoje em dia é das coisas que eu gosto mais é de entrevistar pessoas. Falaste em entrevistar pessoas e falaste também em incluir os telespectadores no programa. Podemos dizer que também é um bocadinho aquilo que tu fazes com a tua página de Facebook, em que tens um contacto bastante direto. Sentes que, por o programa ter um público um pouco infanto-juvenil, sentes que esse feedback é ainda mais valioso? É muito mais imediato. Eu acho que aí está a diferença. Eu lembro-me, para teres uma ideia, a sexta-feira passada, foi na semana passada, eu usei uma saia normal, uma coisa que não tem nada de estranho, mas eu normalmente no programa estou de calças ou estou de calções. E no dia em que pus uma saia, a minha página de Facebook, 5 minutos depois do programa ter começado, estava a ser invadida por pessoas a dizer que gostavam muito de me ver de saia. E isto num público mais velho não acontece. Vêm de saia, comentam, olha que bem que ela está, mas não se dão ao trabalho de ir para a frente do computador escrever uma mensagem sobre isso. E acho que o público, o nosso público entre os 12 e os 27, é imediato. Eles veem nós a fazermos qualquer coisa e no mesmo minuto estão nas nossas páginas do Facebook a comentar. O que é um bocadinho assustador, porque qualquer erro que nós façamos, então é o deboche total pela internet fora. Mas é giro, torna a coisa mais imediata e mais pessoal também. Então tens de passar a usar mais saias no programa? Eu acho que sim, depois do feedback. Que projetos é que tens para o futuro? Como atriz ou como apresentadora, há algo que gostasses mesmo de concretizar agora em Portugal? Olha, eu gostava muito de voltar ao teatro. Não faço teatro em Portugal desde os 12 anos, que foi quando eu me estreiei. Gostava muito de ter essa experiência, assusta-me um bocadinho, mas gostava de ter essa experiência, adorava voltar às novelas e conciliar as novelas com a apresentação. Eu gostava de experimentar diferentes formatos em televisão também. Apesar de haver muito estigma de quem faz daytime, os programas da manhã ou os programas da tarde, eu acho que é provavelmente dos maiores desafios que há em televisão. Uma pessoa sozinha fazer 3, 4 horas de direto sem perder energia, falar com todo o tipo de pessoas, conseguir manter às vezes uma conversa com convidados que não têm às vezes muito para dizer ou não têm muito jeito para comunicar. Eu acho que deve ser dos maiores desafios em televisão e gostava de um dia experimentar. E cinema, faz parte dos planos? Faz sempre parte dos planos, mas em Portugal é sempre um sonho complicado fazer cinema. Costumo dar algum apoio a alunos de cursos de cinema e assim costumo participar em curtas. Já entrei em algumas aqui da vossa faculdade. Mas profissional é complicado, é muito complicado. Bem, Maria, muito obrigada por teres vindo, já está. Obrigada eu pelo convite. Nada. Após uma experiência de sonho nos Estados Unidos, Maria Botelho Muniz triunfa como atriz e como apresentadora em Portugal. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Para a semana voltamos com mais um E2. Até lá.